Josué 13, do 1 ao 7. Acalme seu coração. Temos lugares para os irmãos ao fundo? Tem? Amém. Glória a Deus. Acalme o seu coração. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens, Caminhos de Coragem. Nós temos estudado aqui, se você está nos visitando hoje, por essa manhã, nós temos estudado aqui há algum tempo já o livro de Josué, onde nós temos visto as obras do Senhor através da condução do povo de Israel, através da liderança de Josué, para conquistarem e tomarem as terras, a terra prometida, a terra de Canaã, conforme a promessa do Senhor feito a Abraão e aos patriarcas. E nós temos visto a fidelidade do Senhor ao longo de cada capítulo, embora tenhamos encontrado diversos desafios que também foram encontrados pelos filhos de Deus aqui nesse momento, mas também vimos a fidelidade do Senhor, a graça de Deus sendo derramada sobre o povo de uma maneira preciosa, irmãos. E hoje nós estamos aqui na leitura do capítulo 13. Chegamos literalmente no início da última parte, na última divisão do livro de Josué. Nós vamos entrar aqui do capítulo 13 ao capítulo 21 especificamente, tratando a respeito da divisão da terra, como ela deveria ser dividida para cada uma das tribos de Israel. Esse é o contexto inicial que você tem que ter aqui ao ler o capítulo 13. E os versos que vamos ler funcionam como uma pequena introdução de tudo aquilo que Deus deseja tratar e de que Josué precisava ser consciente diante da divisão da terra que se sucederá nos próximos capítulos. Então vamos ler Josué, capítulo 13, verso 1. Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdote, os de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus, ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gaade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Diz o Senhor: eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos pela sua boa, sempre viva e preciosa palavra, e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para esse momento, para que o Seu nome, Senhor, seja glorificado em nós e a partir de nós, que o nosso coração seja terra fértil, para que assim, Senhor, o Seu nome seja glorificado. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Irmãos, há alguns dias, na verdade, há algumas semanas atrás, eu fiz um dos exames mais confortáveis da minha vida, eu poderia dizer assim. Eu digo isso a respeito do exame que eu fiz de endoscopia. Quem já fez sabe o porquê. Eu nunca tive 10 minutos tão preciosos de sono como eu tive quando eu fui fazer esse exame. Minha esposa sabe, está aqui, não vai me deixar falar outra coisa. Ela sabe que eu não queria fazer esse exame porque eu estava receoso. É normal, homens e seus medos idiotas a respeito dos médicos e dos exames. Mas enfim, eu fui lá, fui fazer aquele exame, cheguei lá. E eu não imaginava que seriam os 10 minutos mais preciosos, mais restauradores de sono que eu poderia ter. Meus irmãos, eu me lembro de me sentar à maca, os médicos ao meu redor, os enfermeiros, fazerem 2 perguntas para mim, eu respondi uma. A segunda, eu já não via mais nada. E apaguei, dormi. E foi o melhor cochilo que eu poderia tirar. Eu digo isso com toda certeza, meus irmãos. De verdade. Eu deitei, apaguei, silêncio absoluto, descanso.
Essa era a minha percepção naquele momento. E quando eu acordei, eu percebi que eu não era capaz de fazer absolutamente nada sozinho. Dois sentimentos, duas emoções extremamente abruptas que aconteceram naquele momento. Eu percebi que eu precisava de ajuda. Então, os enfermeiros me ajudaram a descer ali da maca e me assentaram numa poltrona, trouxeram um café para mim, porque você precisa ficar em jejum de muito tempo para poder fazer esse exame. E aí eu tomei meu café, e enquanto eu estava ali tomando o meu café, eu fiquei falando coisas aleatórias. Depois eu soube que eu falei até grego com a irmã que estava ali. Falei com ela assim: você tem fé, irmã? Você precisa ter, leia o Evangelho de Marcos lá, capítulo 1, verso 1, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, lê lá. Falei assim com ela, eu imagino que ela deve ter ficado, eu espero que o Espírito Santo tenha usado isso, para que o coração dela tenha sido aquecido pela palavra. Mas ao mesmo tempo, depois de alguns minutos, ela me conduziu dali para uma outra sala onde a Letícia me esperava. Daí eu entendi o porquê que a gente precisa de acompanhante para esse tipo de exame, porque a gente não consegue fazer nada. Você sai completamente desorientado. E eu fui conduzido pela mão, a Letícia me pegou na mão e saiu: vamos ali, meu amor. E foi me levando para a porta até o carro. E aí eu pensei, no mesmo momento, e ao chegar no carro, ao ficar ali, depois cheguei em casa e dormi mais algumas horas, né? E também foi um bom sono. Mas eu fiquei pensativo, eu falei: que fragilidade. Como é que de um momento para o outro, eu preciso de toda a ajuda possível para fazer algo simples que seria caminhar poucos metros diante de mim? Que fragilidade. Que confiança. Porque eu dependia absolutamente de todas as pessoas ao meu redor para que eu conseguisse passar por aquele momento sem qualquer tipo de perigo. Eu precisava confiar na Letícia. Eu precisava confiar que ela me levaria até o carro em segurança. Eu precisava confiar também em Senhor, que eu não caísse, porque ela não ia conseguir me segurar. Muitas coisas passaram na minha mente, mas eu percebi que a nossa vida, irmãos, a nossa vida tem em si muitas belezas. Quando nós vivemos, nós nos alegramos. Passamos por aniversários, momentos de aniversário, onde nós nos lembramos de celebrarmos a vida, mais um ano de vida de alguma pessoa querida que amamos, a nossa família ou amigos. Mas, ao mesmo tempo, na mesma vida, onde celebramos aniversários, somos conduzidos a velórios. Há momentos onde a fragilidade humana é exposta diante dos nossos olhos. E aí, só nos resta um lugar, o de sermos conduzidos pela mão a um lugar seguro de descanso e de tranquilidade. Quantos de nós estamos aqui sendo guiados pelas mãos, como as crianças foram guiadas aqui? Quantos de nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor a respeito daquilo que está diante de nós, a respeito do nosso futuro, apesar das nossas fragilidades? Será que nós assumimos a posição de descanso e de confiança, como as crianças fazem, como eu tive que fazer? Será que nós assumimos a posição de descanso, sendo conduzidos pelo Senhor, o nosso Deus, ao futuro que nós aguardamos ou desejamos? Isso é importante, irmãos. Ou será que nós ocupamos a posição de preocupação, de cansaço, de fadiga, porque é assim que o humano, que não tem condições de lidar com o tempo ao seu redor, se encontra diante das tensões do futuro? Quando o futuro se torna uma preocupação excessiva na mente e no coração de cada um de nós, nós sucumbimos. Ansiedade, talvez depressão, angústia, medo, cansaço. Certamente o oposto de descanso. Certamente o oposto de confiança. E no contexto que lemos do texto de Josué, nós nos deparamos com a fragilidade humana. O primeiro verso do capítulo 13 nos diz o que, meus irmãos? Josué já era bem idoso. Josué provavelmente tinha aqui entre 80 e 100 anos, irmãos. Provavelmente Josué morreu com 110 anos.
Mas a sua força aqui já não era a mesma força daquele que atravessou o Jordão conduzindo o povo para guerrear contra Jericó, como nós vimos no capítulo 6. Josué aqui já não tinha mais a vitalidade, talvez já não tinha mais o mesmo ânimo. E isso faz parte da vida, irmãos. E isso é algo natural para nós. A velhice faz parte de um momento extremamente singular na história de todo ser humano. Não pense vocês que pelo fato de Josué ter sido aqui pontuado no texto como sendo alguém idoso, que Josué era alguém que poderia ser desprezado, não. Que Josué não mais valia para o propósito, não. De maneira alguma. Isso significa o quê, meus irmãos? Que a velhice também é um tempo precioso, juntamente com todos os tempos e etapas que passamos em nossa história e vida, nas quais o Senhor continua nos ensinando e conduzindo-nos pela mão, nos guiando pela mão. Por isso, se você está aqui hoje e está vivendo este momento, é idoso, saiba que o Senhor continua manifestando a sua fidelidade, graça e misericórdia. Ainda que talvez o seu corpo já não responda como a sua mente responde. Ainda que você seja encontrado em momentos de desafio, certamente a bondade e fidelidade do Senhor, a qual tratamos na semana passada, que alcançou o nosso passado e o nosso presente, certamente alcançará também o nosso futuro. E é exatamente isso, meus irmãos, que eu gostaria de dedicar um tempo nessa manhã para refletir com vocês. Porque semana passada estudamos a respeito da fidelidade de Deus, que guarda o nosso passado, refletindo através do texto de Josué capítulo 12, toda a trajetória do povo de Deus. Mas essa fidelidade que guardava o passado, guardou também o presente, onde todos os homens e mulheres de Canaã tomaram as terras que deveriam ser tomadas até aquele momento. Mas e quanto ao nosso futuro? Qual deveria ser a nossa postura e pensamento diante de um futuro iminente, diante de uma realidade, de um propósito, de uma circunstância que é desconhecida por nós, que talvez traga as suas preocupações? E é isso que nós vamos ver aqui no texto. E eu quero frisar mais uma vez, meus irmãos, resumidamente, bem direto, as palavras do Senhor a Josué. Mais uma vez, o verso 1 nos diz que Josué já era bem idoso, e o Senhor dirigiu-lhe a palavra dizendo: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra por ser, ou para ser, conquistada. Eis então o desafio pessoal de Josué aqui agora, irmãos. Que também era o desafio, não somente de Josué, mas o desafio de todo o povo de Deus que estava com Josué. Imagino agora Josué, ao ouvir essas palavras do Senhor, fazendo uma grande retrospectiva de toda a sua trajetória de vida até aquele momento. Tudo isso passando diante dos seus olhos, todas as batalhas, todas as lembranças de seu tempo de aprendizado com Josué, com Moisés enquanto ainda era jovem, ouvindo, observando, aprendendo. Todo o tempo de preparação, a entrada na terra, de maneira triunfante com todas as tribos. Certamente muito já havia sido feito, irmãos. Não pense vocês que as palavras do Senhor a Josué aqui estão com um tom, como se dissesse o seguinte: Josué, você falhou, porque você chegou à sua idade de velhice, mas ainda há muita terra a ser conquistada. Não, meus irmãos. Não é exatamente isso que o Senhor está dizendo a Josué. O Senhor está fazendo um diagnóstico real de um cenário real. De fato, ainda haviam porções da terra a serem conquistadas, mesmo depois de tantas batalhas. Mas certamente, irmãos, as porções mais estratégicas da terra, as cidades mais fortificadas, as cidades mais poderosas haviam sucumbido diante do poder de Deus através de Josué, através dos israelitas. Então, certamente as palavras do Senhor aqui não soam e não devem soar aos nossos ouvidos como se fossem repreensões. Não. Mas certamente, Josué sendo homem, sendo humano como nós somos, essas palavras talvez trouxessem ao seu coração
preocupações. Senhor, há muito ainda a ser feito, e talvez eu não tenha tempo de contribuir com aquilo que precisa ser feito. Talvez essas preocupações passassem na mente de Josué, no coração de Josué. Senhor, me dá clareza sobre o que o Senhor deseja que eu faça, porque eu não tenho talvez tanto tempo quanto eu gostaria de ter ou imaginaria ter. E é aqui, meus irmãos, diante desse cenário da finitude da vida, é que nós damos conta de que o tempo se esvai facilmente das mãos, e que muitas vezes o nosso tempo é colocado por nós como sendo insuficiente para tudo o que desejamos fazer, ou que deveríamos fazer. De fato, pouco tempo temos nessa terra, irmãos. De fato, a vida do ser humano é como um sopro, é o que diz as Escrituras. É como a relva do campo, que nasce pela manhã e à tarde se vai. Quando nós pensamos de fato na finitude do tempo, nós não devemos ser conduzidos então a um pensamento cada vez mais triste, mais melancólico. Não, meus irmãos, eu quero lembrá-los do oposto disso. Porque diante da nossa finitude, nós estamos nos relacionando com um Deus eterno. Um Deus que não tem fim. Um Deus que não tem seus dias contados. Um Deus que não está enclausurado no tempo. Diante da finitude de Josué e certamente da nossa finitude, nós devemos nos lembrar de que o Senhor, o nosso Deus, permanece eternamente. E as palavras do Senhor são as seguintes: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por isso Deus se diz como sendo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Apesar destes homens todos terem fechado os seus olhos nesta terra, certamente celebram, partilham da presença e do gozo do Deus eterno. Irmãos, diante da nossa finitude, nós estamos diante de um Deus que é, de eternidade a eternidade, o mesmo Deus. É aquele que é dito pelas Escrituras como sendo aquele que não se fadiga, aquele que não se cansa, aquele que não chega aos limites. O Salmo de número 90 nos diz: antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Que a eternidade de Deus, meus irmãos, salte diante dos seus olhos, apesar da finitude da nossa vida, sabendo que estamos seguros nas mãos daquele que diz que não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, mesmo que nós fechemos os nossos olhos nesta terra, estamos vivos eternamente, seguros nas mãos deste Deus eterno. Guarde isso em seu coração. Mas de fato, irmãos, mesmo nos lembrando deste maravilhoso cenário, de que estamos nas mãos de um Deus eterno, de que Ele nos segura, de que o tempo não pode contê-lo, mesmo diante disso, a finitude do homem e da nossa fragilidade talvez nos traz angústia. E de fato, irmãos, existe uma beleza nisso, um ponto central nisso, porque, irmãos, a morte nada mais é do que uma consequência natural do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, todas as vezes que nos deparamos com a morte, nos lembramos de que o pecado trouxe diversas consequências, grandiosas e desastrosas para a humanidade, além da separação entre nós e Deus, além da separação entre nós mesmos, porque o pecado rompe as pontes entre nós e coloca a humanidade em rebelião contra si mesma, ao mesmo tempo em rebelião contra Deus e ao mesmo tempo em rebelião contra a criação de Deus. Todas as esferas são afetadas pelo peso do pecado. E você se lembra da história que aconteceu em Gênesis no capítulo 3? Deus diz a Adão: maldita é a terra por sua causa. Toda a criação, meus irmãos, toda a humanidade foi sujeita ao pecado. E isso aconteceu de maneira desastrosa,
Por isso a morte é consequência direta do nosso pecado contra Deus. Por isso Deus diz a Adão o seguinte: porque você é pó, e ao pó voltará. Nada escapa disso, meus irmãos. Enquanto ainda vivemos nesta era presente, nada escapa a esta sentença. Josué tinha certeza disso. Josué conhecia a sua história. Josué conhecia a história do seu povo. Josué ouviu provavelmente da voz da boca de Moisés como Deus conduziu o ser humano após o pecado. Certamente havia em Josué esperança, irmãos, de que a morte não era o ponto final, de que o Deus eterno seguraria em suas mãos. Mas ao mesmo tempo, não se esqueça de que estas coisas estavam diante dos olhos de Josué. O tempo talvez fosse um grande inimigo ali. Caberia à próxima geração concluir o trabalho de tomar a terra. Josué era consciente disso. Josué sabia que todo o trabalho de ocupação deveria ser continuado, apesar da sua atual situação, talvez apesar do seu descanso iminente. Toda a conquista da terra que ainda deveria ser conquistada deveria continuar. A geração posterior deveria continuar. E é exatamente aqui, meus irmãos, que nós nos lembramos que o mesmo Deus que guardou o passado e o presente daquele povo, guardará também o seu futuro. Guardará também o seu futuro. E uma curiosidade: as terras em sua totalidade, irmãos, como Deus havia desenhado as suas direções, a sua geografia no terreno de Israel, foram conquistadas plenamente no reinado do rei Davi, muitos e muitos séculos depois. Mas certamente a fidelidade do Senhor continuou sendo verdadeira. Porque, irmãos, a orientação de Deus para aquele povo era clara: tomem a terra, possuam a terra que eu mesmo dei a vocês, e isso é uma verdade. Por isso Josué no capítulo 21, verso 43 nos diz: desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais, e eles tomaram posse e habitaram nela. Mas certamente, irmãos, há aqui uma tensão clara no texto. Ao mesmo tempo que Deus entrega a terra a este povo, ainda há porções de terra a serem conquistadas. Ao mesmo tempo que a terra já é do povo, ainda não é. Ao mesmo tempo que esse povo já possui tudo o que Deus havia dito, ainda não possuem plenamente. E é aqui que eu quero nos levar a uma possível aplicação deste texto. Nós vivemos constantemente sobre essa tensão, que nós poderíamos descrever como sendo o já e o ainda não. Nós já temos tudo o que precisamos, mas ainda nos falta algo. Semelhantemente aos israelitas que receberam uma herança generosa e preciosa das mãos do Senhor, o que receberam estavam diante dos seus olhos, irmãos. Os israelitas viam, contemplavam a terra, mas ainda haveria muito a ser visto no futuro. Ainda havia mais terra a ser contemplada, e assim também é a jornada cristã. A nossa jornada, no viver o dia a dia diante do Senhor, é desafiadora, mas ao mesmo tempo é bela, porque apresenta esta mesma tensão. Nós desfrutamos já dos feitos do Senhor Jesus, das bênçãos de Deus em Cristo, por meio de Cristo, com Cristo, usando a linguagem do apóstolo Paulo, mas ainda muito mais a ser visto e contemplado. Preste atenção, há muito mais a ser visto e contemplado daquilo que temos em Cristo, por Cristo e com Cristo. O mesmo evangelho que nos diz, já está consumado, é o mesmo que nos diz que a boa obra que Ele começou, Ele ainda irá terminar. O mesmo evangelho que diz que nós já somos declarados justos e santos em Deus, é o mesmo evangelho que nos conduz a uma vida de jornada de santificação. É o mesmo que se manifesta dia a dia, embora já tenha um cumprimento eterno, atemporal. É exatamente assim que nos deparamos com Cristo na cruz, meus irmãos. É assim que as Escrituras dizem que Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Assim também nós entendemos que a nossa tensão talvez seja
semelhante à tensão que aquele povo, neste momento da vida de Josué e de Israel, vivia. Nós já temos, mas ainda há mais. Nós já somos, mas ainda seremos mais. Nós já recebemos, mas receberemos mais. Irmãos, nós já fomos declarados justos diante de Deus. Fomos justificados pelo precioso sangue de Cristo, declarados diante do juiz perfeito, justos, santos, inculpáveis. Mas dia a dia, você e eu, lidamos com o velho homem, com a velha natureza, com a carne que grita. Por isso a nossa jornada, mesmo já sendo declarados santos e justos, continua sendo de santificação. Usando as palavras do apóstolo João em Apocalipse, aquele que se santifica, santifique-se mais. Certamente, irmãos, esta é a tensão que nós enfrentamos. É por isso que somos chamados já de nova criatura ou nova criação, porque de fato somos. Somente pelos feitos e méritos de Cristo, feitos por Ele na cruz do Calvário, a sua obra perfeita, por meio dela, nós somos declarados nova criação. Cristo fez de dois povos distintos um só povo, que é a nova humanidade no qual nós fazemos parte. Por isso nós já vivemos o céu, enquanto ainda estamos na terra. Por isso, irmão, veja bem, claramente, cada momento de culto que você aproveita com seus irmãos. Isto aqui já é o céu. Isto aqui já manifesta a glória de Deus. Isto aqui já manifesta o poder de Deus entre nós e em nós, operando a partir de nós, para além de nós. Por isso, quando você estiver no momento de louvor, cante em plenos pulmões, contemplando a glória que um dia veremos plenamente, mas já agora vemos, ainda em parte, mas já a vemos. Cante plenamente ao Senhor com todo o seu ser. Ore confiante de que a sua oração não chega diante de Deus pelos seus atos de justiça, mas pelos atos de justiça do Cristo. Lembre-se disso. Nós já vivemos hoje, mas ainda viveremos mais. Mesmo hoje, podemos contemplar os feitos de Deus. E uma outra aplicação que eu gostaria de fazer aqui, irmãos. Certamente Josué entendia que, apesar de tudo o que viveu, entendendo o seu tempo, o seu contexto, sabia que a velhice dele deveria conduzi-lo a legar às próximas gerações o testemunho perfeito do pacto de Deus com o seu povo, muito bem, certamente como também o seu ofício, a sua liderança deveria ser legada às próximas gerações, lembrando que a fé que nós recebemos deve ser passada para além de nós. A fé que eu e você temos, irmãos, não para em nós, não deve parar em nós. Por isso, certamente o Evangelho declara isso. Mandatoriamente, todo crente deve pregar a palavra. Não há opções aqui. Não é um convite opcional. Um verdadeiro crente legítimo anuncia as boas novas do seu Senhor, porque a fé que o alcançou alcançará também outros. Certamente, irmãos, embora nós mesmos tenhamos um tempo determinado aqui, a fidelidade de Deus continua se manifestando, nos lembrando de que nós devemos legar aos próximos, àqueles que virão depois de nós, a fé que recebemos. Por isso eu quero perguntá-los: em quem você tem de fato investido tempo? Em quem você tem de fato investido tempo anunciando a fé que você recebeu? Quem é esta pessoa? Porque devemos tê-la. Quem são as pessoas que você tem anunciado as boas novas? Que você tem sido um canal como boca de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo? Quanto tempo, irmão, você tem investido, dedicado para testemunhar o Evangelho àqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo?
Quanto tempo você tem investido intencionalmente nas suas conversas? Porque, irmãos, nós somos crentes, não é verdade? Amém? Crentes legítimos, que vivem o Evangelho, que desejam desfrutar das bênçãos de Deus em Cristo, devem legar a outras pessoas e anunciar a outros, assim como aquela mulher que se encontrou com Jesus em um poço de água, saiu contando a todos que estavam em sua frente que ela havia encontrado o Cristo e que este era o Cristo prometido e que ele sabia absolutamente de tudo o quanto ela tinha feito. Será que você largou o seu pote de água e se sentou? Quanto tempo, irmãos, você tem se dedicado intencionalmente a alguém? Eu não estou dizendo um grupo grande de pessoas, não. Uma pessoa. Quanto tempo você tem tido conversas intencionais, falando e conversando com essas pessoas sobre as coisas de Deus? Porque, irmãos, não podemos perder tempo. Nos lembramos aqui, somos lembrados nessa manhã, de que nosso tempo aqui é curto. E prestaremos contas ao nosso Deus de cada tempo, cada segundo e minuto da nossa vida. Embora tenhamos uma sentença favorável a nós, pelo Cristo, ainda assim prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que recebemos. Por isso eu e você devemos nos lembrar o seguinte: quanto tempo nós temos efetivamente investido, além de investir em evangelizar pessoas, em anunciar as boas novas aos outros, sejam as nossas famílias, sejam amigos. Quanto tempo nós temos de fato investido em conhecer ao Senhor? Quanto tempo você tem investido em conhecer as Escrituras? Porque o Deus que nós anunciamos se revela a partir das Escrituras, irmãos. Quanto você tem se dedicado a de fato contemplar a glória de Deus? Nessa manhã estudamos um pouco sobre os atributos de Deus, a beleza deste Deus que nós dizemos servir. Quanto tempo você tem se dedicado ativamente em conhecê-lo? Ou será que você só conhece aquilo que você ouviu de terceiros que Deus é? Será que a sua fé, ela é uma fé legítima, que foi gerada em segunda pessoa, ou seja, você diante de Deus, onde o próprio Deus coloca fé em seu coração? Ou será que é uma fé que parece verdadeira, mas é uma fé de terceiros? É uma fé que você se conformou a ela? É uma fé que você se habituou, se acostumou com os ritos, com as liturgias, com os contextos, mas essa fé não está em segunda pessoa, pois você mesmo não conhece o Deus a quem diz servir. Você conhece o que os outros dizem a respeito dele. Pense nisso. E certamente, irmãos, aqui eu quero chamar a atenção também dos pais e dos jovens e dos mais velhos. Quanto tempo nós temos investido nas gerações que estão vindo após nós? Quanto tempo os pais têm investido em seus filhos para educá-los na palavra, para ensiná-los todos os conselhos de Deus? Quanto tempo você tem investido nos mais jovens que você, para que eles vejam e contemplem claramente o caminho que o Senhor mesmo pavimentou para a vida deles? Não pense você assim: mas eu não sou pastor, mas eu não sou teólogo, mas eu não sou líder. Meus irmãos, isso não é uma tarefa de líder, pastor ou teólogo, é tarefa de crente. Se você crê no Senhor Jesus, anuncie, ensine, admoeste, esteja o tempo inteiro fazendo isso em relação àqueles que continuarão. E aqui uma atenção especial às nossas crianças, irmãos. Pais, não negligencie a sua responsabilidade para com seus filhos. É você quem deve ensiná-los quem é o Senhor. É você quem deve apresentar a eles o Senhor Jesus. É você que deve pregar o Evangelho a este pequeno ou pequena pecador ou pecadora que você tem em casa. Não se esqueça disso. Irmãos, estamos nessa jornada juntos. Por isso eu quero te ajudar. Como você pode fazer isso? Como é que você pode de fato começar intencionalmente? Talvez você não tenha feito isso até aqui, mas eu quero te recomendar algo para que você faça. Como você pode ser intencional? Chame alguém para tomar um café com você. Convide para ir à sua casa.
Abra as portas da sua casa para receber irmãos, para receber queridos, amigos, familiares, e comece a conversar com eles e contar os feitos do Senhor. Comece a partilhar o seu coração, irmãos. Se você foi alcançado por Jesus Cristo e você o ama, você é como a mulher samaritana. Você é como aquela mulher que deve contar e deseja contar a todos os feitos de Deus e de Jesus. Faça isso, convide alguém para tomar um café. Comece uma reunião de oração na sua casa. Se você tem dúvidas ou dificuldade de fazer isso sozinho, convide outros irmãos para orarem juntos. E talvez durante um tempo, em algum período determinado, orem por algumas pessoas especificamente, nas quais vocês intencionalmente desejam alcançar através da palavra do Evangelho. Comecem a fazer isso. Você, pai e mãe, comece a promover um culto doméstico na sua casa. Sente você, pai, e a sua esposa, e comece a liderar um estudo bíblico para a sua família. Comece a ensinar os seus filhos. Meus irmãos, invista tempo no discipulado intencional. Isso não precisa de estruturas formais. Isso não precisa de um curso na igreja. Isso não precisa de uma presença pastoral. Isso não precisa de ter um cargo de liderança. Não, precisa e basta ser crente e ser cheio do Espírito. Por isso eu encorajo vocês a fazer o mesmo. E por fim, irmãos, para que a gente possa já orar. Este Josué, que nós encontramos no verso 1, como sendo dito pelo Senhor que já era bem idoso, diante da sua finitude de vida, entendendo o legado que deveria passar à próxima geração, entendendo que não mais continuaria cumprindo aquilo que recebeu para cumprir. E aí eu quero lembrá-los o seguinte, sem mais delongas, ainda havia terras a serem conquistadas, ainda haviam grandes regiões a serem tomadas. Por isso, vá comigo aos olhos do texto, do verso de número 6. A parte B do verso. O Senhor disse: eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Mais uma vez, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Não há aqui, meus irmãos, qualquer dúvida. Ao lermos atentamente o verso 6 e 7, percebemos o motivo pelo qual não precisamos temer o futuro. O motivo pelo qual nós não precisamos temer o futuro, meus irmãos, é o mesmo motivo pelo qual Josué não precisava temer o futuro. O motivo é certamente de que mesmo em sua velhice, o grande agente, o grande autor e consumador do propósito daquele povo era o Senhor e o Senhor somente. Porque tudo o que foi feito até aqui não poderia ser feito sem os braços fortes do Senhor, o nosso Deus. Por isso Deus mesmo diz a Josué, talvez já sabendo que o seu coração se atemorizava, dizendo: Josué, eu mesmo expulsarei de diante de vocês estes que estão aí. Por isso, reparta a terra. Não tenha medo, Josué. Reparta a terra. Distribua as porções, segundo cada uma das tribos que ainda precisa receber. Distribua, Josué, as porções de terra. E aqui está a garantia do clímax, meus irmãos, do final perfeito, porque a promessa de Deus foi clara. Certamente, irmãos, a batalha é do Senhor. Será que entendemos o que significa dizer isso? A conquista da terra não era algo puramente material, e aqui eu quero chamar a sua atenção a isso. Talvez aos nossos olhos modernos nós olhamos para este texto e para os textos que se seguirão a esse capítulo, como sendo textos que apontam a partilha da terra, como se fossem algo que poderia ser desprezado, como se fosse algo pouco espiritual. Meus irmãos, quero lembrá-los o seguinte: a conquista da terra, embora seja de fato material, puramente material, não pode ser desprezada por nós hoje. Porque a terra aqui, meus irmãos, é uma das promessas espirituais de Deus ao seu povo. Por quê, irmãos? A palavra terra, eretz, no hebraico, tinha um sentido mais claro para o povo de Israel. Não era somente uma partilha de terras, de porções de terrenos. Não, meus irmãos, era o sinônimo claro do descanso do povo de Deus. A terra do povo de Deus era um sinônimo claro do descanso que aquele povo desfrutaria na presença de Deus. Por isso, se lembrem,
A terra, além de ser um ponto de descanso para todo aquele povo que peregrinou durante 40 anos no deserto, além de ser o ponto final da jornada daquele povo para desfrutarem da presença e da fidelidade de Deus, era um exemplo factível, visível da obra do Senhor até aquele momento. Por isso, meus irmãos, a distribuição dessa terra era importante. Por isso você, quando ler este texto, não se esqueça do que isso de fato significa. Por isso, o Salmo 16, nós lemos uma porção do Salmo 16 hoje, nos versos 6 diz o seguinte: as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Este salmo aponta claramente para um canto espiritual destes que receberam a sua porção do Senhor, mas muito mais do que simplesmente porções de terra, receberam a presença gloriosa do Deus que habita com eles naquela terra, meus irmãos. A terra de Canaã, antes do povo de Israel e da presença de Deus, era uma, talvez sem algum significado, mas agora, meus irmãos, este povo habitará nesta terra, e o próprio Deus deles habitará com eles. Por isso eles podem entrar em descanso. Por isso a terra, então, aponta para o descanso. Por isso mesmo Deus promete, dizendo: eu mesmo expulsarei do meio de vocês aqueles que ainda habitam aí. Por isso, irmãos, para orarmos, nós devemos nos lembrar que nós não precisamos temer o futuro, porque certamente a batalha do nosso futuro permanece nas mãos do nosso Senhor. Por isso, quero lembrá-los, o Evangelho de Cristo, mais uma vez, como vimos na semana passada, que guardou o passado do povo, que guardou o presente, que guarda o nosso passado, guarda o nosso presente, guarda também o nosso futuro. É pelos méritos de Cristo, é o Evangelho, irmãos, que é o prisma pelo qual você deve olhar para a sua história, seja ela no passado, ou no presente, ou no futuro. É pelos olhos do Evangelho, pelas lentes do Evangelho de Cristo, pelos feitos de Cristo, é que você deve contemplar o seu futuro. Porque a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Por isso, assim, meus irmãos, descanse, confie na presença do Senhor, que prometeu guardar o nosso futuro, que tomou em suas mãos toda a nossa história, passado, presente ou futuro, e a tem nas mãos. Confie verdadeiramente naquele que fez absolutamente tudo e prometeu fazer tudo. Por isso, irmãos, praticamente, não se atemorizem com os tempos difíceis que talvez enfrentaremos daqui para frente. Não se atemorize com isso, nem mesmo com as dificuldades que se apresentam em sua vida. Talvez você está enfrentando uma fase difícil em seu casamento. Talvez você está enfrentando uma dificuldade na criação dos seus filhos. Talvez você está enfrentando uma fase difícil na sua vida profissional. Talvez você está enfrentando uma dificuldade no seu contexto relacional, nas suas amizades. Não se atemorize diante das tribulações. Por quê, irmãos? O Senhor mesmo nos garantiu um futuro pleno, cheio da presença e segurança que Ele, somente Ele pode trazer. Mas, meus irmãos, hoje, como já foi dito aqui 3 vezes, é um dia significativo para a nossa nação. Os municípios estão elegendo para si os seus prefeitos e vereadores. Extremamente importante, meus irmãos, que nós sejamos responsáveis por este momento. Cabe a cada um de nós aqui votarmos com consciência, de maneira digna da vocação que recebemos e do Evangelho que professamos. Meus irmãos, jamais falaremos neste púlpito de candidatos A ou B. Como nós tratamos aqui nas eleições presidenciais de 2022, assim tratamos agora. E assim trataremos, mas, meus irmãos, que Espírito Santo possa conduzi-los de maneira sábia. Então peça a Deus sabedoria, para que você vote de maneira consciente e coerentemente com a vocação que você e eu recebemos no Evangelho de Jesus Cristo.
de maneira a pedirmos a Deus, como o pastor Cristiano orou aqui pela manhã, no início desse culto, para que nós vivamos um tempo de paz, para que a nossa nação viva em paz, para que tenhamos ainda liberdade, para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos anunciar as boas novas, para que possamos ver a paz mesmo sobre os ímpios. Por isso é que nós pedimos e oramos ao Senhor por hoje, para que a nossa nação viva um tempo de paz. Ore por isso, se comprometa com isso. Mas, meus irmãos, não despreze as suas relações por conta de discordâncias políticas. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Não fira a sua família por conta de divergências políticas. A sua responsabilidade é para com os da sua casa, para com aqueles que estão ao seu redor. Dê um testemunho coerente com Cristo, na qual você diz servir. E por mais, irmãos, que nós estejamos em momentos complicados, que nós hoje possamos submeter o nosso coração e a nossa mente cativas à esperança que temos de Cristo e do seu reino, confiantes de que o nosso amanhã está nas mãos de Deus, confiantes de que as preocupações, por maiores que possam parecer entre nós, devem ser distribuídas entre nós. Por isso nós precisamos suportar uns aos outros em amor, ajudando uns aos outros a partilharem das suas dificuldades, de maneira que nós, como uma comunidade sadia e madura, dividamos as nossas cargas uns com os outros. Por isso eu quero te encorajar a mais algo para que você faça. Compartilhe as preocupações do seu coração com algum irmão ou irmã maduros, para que vocês orem uns pelos outros, de maneira que estas cargas, por mais terríveis que sejam, por mais difíceis que possam parecer, sejam divididas. E assim todos nós desfrutemos da segurança, da confiança e do descanso que temos em Deus. E eu quero terminar lendo o texto de Apocalipse, capítulo 21, versos 5 e 7, que diz: E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Oremos então, irmãos, nos lembrando de que Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É aquele que guarda a nossa vida, o nosso passado, presente e futuro. Oremos. Deus, graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pela condução do Senhor em toda a nossa trajetória até aqui. Oramos, Senhor, como teu povo que se atemoriza diante das preocupações da vida, porque certamente os nossos corações, por muitas vezes, se vão para direções que não deveriam ser entregues a nós. Mas nós pedimos, Senhor, ajuda-nos a literalmente descansar e confiar no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de uma maneira digna da vocação que recebemos pelo Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ajuda-nos, Pai, a olharmos para o nosso passado, presente e futuro, entendendo que eles estão em Suas mãos e que o Senhor nos dará um futuro cheio de descanso e esperança. Conduz o Teu povo, Senhor, de maneira intencional, para que assim nós sejamos responsáveis por aquilo que o Senhor determinou em nossas mãos, que sejamos intencionais na nossa partilha do Evangelho com aqueles que não conhecem o Cristo ainda, que sejamos intencionais e que possamos investir tempo uns nos outros, irmãos. Nós oramos assim, Senhor, diante dos Teus olhos, diante dos Teus ouvidos, clamando, Pai, para que o Senhor também guarde a nossa nação, guarde o Brasil, guarde as esferas de governo da nossa nação, e que hoje, Pai, o Seu nome seja glorificado, independentemente dos resultados das eleições, nós estamos seguros nas mãos daquele que é o Senhor de todas as coisas. É por isso que oramos, ó Pai, pedindo para que o Senhor direcione as famílias, os pais aos filhos, os mais velhos aos mais jovens, de maneira, Pai, que o Seu nome seja glorificado, independentemente das gerações em que vivemos. Que o Senhor possa glorificar o Seu nome em nós, e a partir de nós é a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo,
seja com todo o povo de Deus, hoje aqui presente e para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, alguns